A Alerj vai doar recursos para o setor da saúde e os IMLs do Estado. CPI do Rio Previdência quer ter acesso a documento que autorizou a operação financeira com empresas estrangeiras. E plenária aprova projeto que proíbe corte de serviços públicos em instituições ligadas à ciência e tecnologia. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Alerj vai doar recursos próprios para o setor da saúde e quer diminuir a fila de espera de transplantes de fígado, rim e córneas, principalmente na Baixada Fluminense. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada. A iniciativa da criação da Frente Parlamentar é do deputado Léo Vieira, que formou parceria com 19 parlamentares, que também moram ou são da região. A frente vai atuar em 4 eixos principais: educação, saúde, segurança e infraestrutura. Conversei com os deputados para que a gente fizesse uma bancada, uma frente parlamentar da Baixada Fluminense, para justamente pleitear os principais temas mais importantes que abranjam a Baixada Fluminense, para que a gente, em conjunto, pleiteasse junto ao governador do Estado do Rio de Janeiro e também ao governo federal. A Baixada Fluminense, nós somos 3.800.000 pessoas, é a locomotiva do Estado. E ficamos há muito tempo esquecida, infelizmente, pelos governos estaduais anteriores. Mas agora a gente vai viver um novo cenário. A deputada Alana Passos disse que vai trabalhar junto com a frente para diminuir o índice de criminalidade, principalmente no município de Queimados. Por mais que eu seja uma deputada do Estado do Rio de Janeiro todo, eu não posso nunca esquecer da menina dos meus olhos, que é Queimados e a Baixada Fluminense. Lá padecemos muito pela falta de qualidade de saúde, na educação e a insegurança, que está sendo a principal reclamação do público conosco. Queimados, infelizmente, é a cidade que está num ranking em primeiro lugar em homicídios, em violência, e isso não pode acontecer. O prefeito de São João de Meriti está confiante. Segundo ele, os 13 municípios da Baixada Fluminense nunca foram tão bem representados no parlamento. Nós temos muitos problemas de saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, e infelizmente por muito tempo a Baixada Fluminense ela foi sempre marginalizada. Os nossos polícios só procuram a Baixada na época de eleição. Nós temos aí pouco mais de 3 milhões de votos, então há uma migração muito grande de políticos de outras regiões que vão caçar voto na nossa região. E vão embora e acabou. E a gente sempre ficou marginalizado. Com essa frente, eu tenho certeza absoluta que a Baixada vai ser valorizada e grande parte dos nossos problemas serão resolvidos com essa frente parlamentar. A primeira audiência teve como tema principal a saúde, enquanto o Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes e possui 17 hospitais de grande porte para atender a população. A Baixada Fluminense, com quase 4 milhões de habitantes, tem apenas 3 hospitais de grande porte. O secretário estadual de Saúde falou sobre a iniciativa da Alerj de doar recursos próprios para a saúde e disse que o governo quer construir um hospital na rodovia Presidente Dutra, próximo ao município de Queimados. A gente discutiu as cirurgias de catarata, as filas de trauma para os pacientes idosos e os transplantes, transplante renal, transplante hepático, transplante de córnea, e também transplante de coração, mas não é só isso, né? É pouco para uma população tão grande da Baixada, uma população aproximadamente 3.600.000 pessoas. Então a gente está em negociação com o Ministério da Saúde e também aportando recurso do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro para a construção de um novo hospital no eixo da Dutra, provavelmente ali em torno do município de Mesquita. O presidente da Casa, deputado André Ceciliano, disse que a frente vai trazer avanços significativos para a Baixada Fluminense. Nós vamos ter alguns avanços agora na área da saúde e da segurança, justamente por conta dessa organização, dessa frente. Não tenho dúvida, nós vamos estar lutando não só pelo Estado, mas em especial pela Baixada, que é onde muitos moradores se deslocam diariamente para a capital, para trabalhar, né? Ficando muitas das vezes 2, 3 horas para chegar no trabalho, para voltar mais 2 horas, então quase não fica com a família. Então, melhorar também a questão da mobilidade, mas fundamental agora, saúde, infraestrutura com água e saneamento, esgoto e segurança pública, que
vamos anunciar algumas parcerias hoje no plenário. A minha presença hoje aqui é para reforçar a importância que o Executivo, que esse governo Wilson Witzel, tem dado essa parceria com a Assembleia Legislativa, que, como você falou, tem sido muito parceira na questão da devolução dos recursos, que conseguiu economizar a duras penas para ajudar na questão de mobilidade, saúde, educação, segurança pública. Realmente, até o fim do ano, a Assembleia Legislativa, se não o único, mas deve ser o poder que mais vai investir diretamente no povo através de economias próprias. O presidente da Alerj também anunciou que vai doar recursos economizados do orçamento da Casa para a reforma dos IMLs e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, responsável pela perícia técnica do Estado. A Assembleia vai ajudar na reforma do IML da Zona Oeste, do IML do Centro e também de Nova Iguaçu. E uma questão de perícia técnica. Então, mais uma vez, a Assembleia está com suas economias ajudando o Executivo e, em especial, a área da segurança pública. A CPI do Rio Previdência vai pedir que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional envie para a Alerj o documento em que autorizou os gestores do fundo a darem início à operação financeira feita com empresas estrangeiras, a Operação Delaware, que deixou uma dívida bilionária na Previdência do Estado. A CPI realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para ouvir o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público sobre o relatório do TCE que apontou em 2017 um endividamento de mais de 10 bilhões de reais no Rio Previdência, decorrente das operações financeiras feitas pelo fundo na cidade de Delaware, nos Estados Unidos. O objetivo dos deputados foi saber a opinião dos agentes fiscalizadores sobre as cláusulas que levaram a um aumento das taxas de juros e avaliar a possibilidade de suspensão dos contratos entre o Rio Previdência e as empresas no exterior. A nossa dúvida é se os gestores do Rio Previdência atuaram completamente dentro dos limites estabelecidos por essas procuradorias, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Senado, que fizeram com que essas operações não precisassem passar pelo Senado, alcançavam tudo que foi feito, ou o Rio Previdência foi aos poucos extrapolando aquilo que estava autorizado a fazer, prescindindo dessas autorizações. Uma das principais dificuldades encontradas pelos órgãos de controle para concluir se houve ou não fraude na operação feita pelo Rio Previdência no exterior é a falta de transparência verificada durante toda a Operação Delaware, desde a assinatura do contrato. Não houve o debate necessário que precisava ter havido no próprio Conselho de Administração do Rio Previdência sobre as cláusulas penais do contrato, por exemplo, sobre questões de garantia, questões muito sensíveis que depois se mostraram fundamentais, inclusive para o evento de quebra, que causou um prejuízo bilionário ao Rio Previdência, e foi o que chamou a atenção dos órgãos de controle. Isso ocorreu em 2015, em setembro. Pra você ter uma ideia, o contrato tem 4.000 páginas em inglês. Então, assim, e um contrato assinado sobre outras leis, assim, é a legislação americana que rege o contrato. Para o promotor do Estado, Vinícius Cavalheiro, o fato das transações terem sido realizadas em um Estado americano com um regime fiscal muito diferente do brasileiro prejudica muito o acesso às informações. Segundo o promotor, a solução seria acionar mecanismos de cooperação internacionais, mas para isso seria necessário comprovar a existência de fraudes na operação. Como isso não se conclui, não conseguimos acionar os mecanismos de colaboração internacional, a gente fica muito dependendo da vontade do gestor no momento em acenar, em ir lá, renegociar e trazer essas informações para cá. Nós já tentamos essas informações pela via judicial, isso já nos foi negado em 2018, ingressamos com recurso, esse recurso ainda não terminou, ainda não foi definitivamente julgado. Enfim, nós não temos hoje instrumentos legais, seja no âmbito de colaboração, parte administrativa, seja no âmbito judicial, com a ação, com a medida cautelar que já foi proposta para concluir essa análise. A CPI, que investiga as irregularidades na medição do consumo de água pelos hidrômetros de concessionárias do Estado, vai realizar uma audiência pública com órgãos de defesa do consumidor para analisar as reclamações dos usuários. Agora a gente começa a fase de oitivas das testemunhas e as audiências públicas no sentido de averiguar o problema, qual o tamanho, o dimensionamento e quais são os problemas, por exemplo, relacionados ao consumidor
das concessionárias de água, especialmente da SEDAI. É isso que a gente vai começar a fazer na semana que vem, chamar os órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria, através do NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor, o Ministério Público, que tem a Seara para Direito Difuso do Consumidor, o PROCON estadual, o PROCON municipal, a Genersa, que também como controladora, ela zela pela questão do consumidor e muito pode contribuir com essa audiência. O plenário aprovou nesta quinta o projeto do deputado Elbert Rezende, que proíbe o corte de serviços públicos em universidades estaduais e unidades da FAETEC. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do ex-deputado Rogério Lisboa, que garante gratuidade no pedido de segunda via da carteira de identidade para idosos e pessoas com deficiência. A solicitação pode ser feita diretamente nos postos de atendimento e sem agendamento prévio. A proposta foi aprovada e segue agora para análise do governador. Os órgãos estaduais da área de ciência e tecnologia, como universidades e unidades da FAETEC, podem ser considerados essenciais da administração pública. Com isso, fica proibida a suspensão de serviços públicos prestados por concessionárias nesses locais. A proposta do deputado Elbert Rezende inclui essas instituições na lei que já garante a continuidade dos serviços em órgãos da segurança pública, educação e saúde. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Existe uma lei 4.023 que ela proíbe que os órgãos concessionários de serviços públicos cortem o fornecimento de energia, de água, de órgãos que são essenciais ao funcionamento do Estado, como, por exemplo, os órgãos ligados à Defesa Civil, Saúde, Educação, ligados à Justiça. O que nós fizemos foi garantir também que os órgãos ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia não possam ter seus serviços cortados. Dentro da ciência e tecnologia, nós temos, por exemplo, as FAETECs, os CVTs. As universidades estaduais estão dentro, não estão na educação, estão dentro da ciência e tecnologia, a Fundação CCERJ. O que nós garantimos foi que essas entidades não terão mais o seu fornecimento de serviços públicos, como luz, água, gás, cortados por falta de pagamento, por exemplo. O Rio pode ter uma lei com as diretrizes para a elaboração de programas e políticas públicas para a primeira infância de crianças com microcefalia. O texto prevê a estimulação precoce da criança com uma equipe multiprofissional para evitar sequelas da malformação. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu 5 emendas e retorna para as comissões. Pode se tornar obrigatória a instalação do dispositivo eletrônico conhecido como botão do pânico nas unidades da rede pública de ensino do Rio. O botão, ao ser acionado, enviará uma mensagem para a unidade mais próxima da Polícia Militar. Apenas a diretoria da escola vai ter acesso ao equipamento. A proposta da deputada Rosane Félix foi aprovada em segunda discussão. Proposta do ex-deputado Bernardo Rossi autoriza o governo a criar o programa Lei Seca Jovem para diminuir o consumo de álcool entre adolescentes e crianças. O parlamentar sugere que os órgãos públicos fiscalizem bares e boates, em parceria com os conselhos tutelares. O texto recebeu 7 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. As empresas que anunciam produtos e serviços em sites da internet podem ser obrigadas a adotar medidas que garantam o direito do consumidor. Por exemplo, a divulgação da data em que o anúncio foi feito, para que o cliente saiba se ele é recente ou não. O projeto da deputada Zeidan foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Os usuários do Sistema Público de Saúde do Estado podem passar a ter acesso a uma cópia do prontuário médico. Hoje, a lei garante aos cidadãos apenas a consulta aos prontuários. A proposta do deputado Flávio Serafini altera a legislação de 2001 que trata dos direitos de usuários do Sistema de Saúde do Estado. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar por mais uma votação no plenário. Seja para buscar alternativas de tratamento, seja para buscar outros órgãos. Então, o nosso projeto ele garante que o usuário sempre tem que ter direito, acesso ao prontuário, ao conjunto das suas informações clínicas, para que ele possa ter ciência e autonomia para decidir sobre os seus tratamentos, obviamente dentro das orientações médicas. E o deputado Rosenberg Reis quer que todos os assentos de transportes intermunicipais sejam destinados preferencialmente para idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção.
Atualmente, apenas uma parte das cadeiras é reservada para essas pessoas. O parlamentar diz ainda que as empresas devem instalar avisos nos transportes com a nova regra para alertar a população. O projeto foi aprovado e precisa retornar à pauta para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.